Meus queridos, bem-vindo a mais uma aula onde vamos fazer uma revisão de Física 3 e aí, naturalmente, vamos abordar conceitos relacionados à eletrostática, à eletrodinâmica e ao magnetismo, ou como queiram, ao eletromagnetismo, tá bom? E para isso, a gente já vai começar com a primeira questãozinha, olha aqui, da EA. Olha o que ela diz aqui, vamos lá, uma questãozinha de campo elétrico e eletrostática. Vamos analisar com calma o que diz essa questão para a gente começar a nossa brincadeira. Bom, e a questão diz o seguinte, olha, a figura a seguir representa corretamente o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante. Então já é o resultado. Em um ponto P, numa região do espaço. Essa resultante é consequência dos campos elétricos produzidos por duas cargas pontiformes de módulos iguais, tá vendo? Mesmo valor de carga elétrica, localizadas no ponto A. Então aqui eu tenho uma carga A e aqui eu tenho uma carga B. Em módulo QA, é o que está querendo dizer pra gente, ó. QA é igual a QB. Só que uma pode ser positiva e a outra pode ser negativa, as duas podem ser positivas ou as duas podem ser negativas. Eu estou já pressupondo que é algo em torno disso que ele vai pedir. Vamos lá. Propositalmente, as distâncias AP e BP, tá vendo? AP e BP não foram, representadas corretamente e o sinal das cargas foi omitido. Pode-se afirmar corretamente que a distância AP é, se a gente olhar para as opções, ó, maior, menor ou igual. Então quer saber se a gente consegue julgar aqui a correspondência entre essas distâncias. E além disso, o sinal dessas cargas. Então vamos lá. Como o campo elétrico resultante está para cá, eu sei que ele vai ter uma projeção, olha, aqui, ó, na parte B. Deixa eu colocar aqui uma outra caneta para a gente escrever bonitinho. A parte B. E aí eu traço aqui, esse carinha aqui, ó. Esse seria o campo elétrico B. Tá vendo? Tem que puxar para cá, a extremidade está aqui, ó. Então eu já percebo que a carga B é negativa, porque ela puxa aquele ponto para ela, tá? E aí a gente vai ter aqui também uma outra projeção, só que aqui no eixo Y, tá vendo? No eixo X, melhor dizendo agora. E essa projeção aqui, ó, é a projeção X. Aqui. Tá vendo? Eu percebo, só em olhar para a figura, que o campo X é menor que o campo A, melhor dizendo, né? Vou botar aqui, ó, o campo A é menor que o campo B. Tá vendo? Se o campo A é menor que o campo B e o campo elétrico é dado por K, módulo da carga elétrica, e a gente divide pela distância ao quadrado. Se o campo elétrico é menor, como as cargas são iguais, o fator que está alterando o valor do campo é a distância. E eu percebo que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Onde eu quero chegar? Eu estou observando ali, ó, qualitativamente mesmo, ó, tá vendo? Sem número algum, que o vetor B é maior que o vetor A. Então, como o vetor A é menor que o vetor B, como o campo elétrico A é menor que o campo elétrico B, como o campo é inversamente proporcional à distância, a distância AP é maior que a distância BP. Tá bom? Então, ele pergunta aqui, a distância AP é maior. Então, a gente teria que botar aqui, ó, um sinalzinho de maior, tá bom? E o que ele quer saber? Olha, como aqui, ó, o campo elétrico A está saindo da carga e empurrando o ponto para longe, eu entendo que essa carga é positiva. E como o campo elétrico está saindo do ponto e vindo em direção à carga, eu entendo que essa carga é negativa. E aí, ó, com relação aos sinais, olha a nossa conclusão. E que o sinal das cargas localizada em A e em B são, respectivamente, ó, positiva e negativa. Isso confirma pra gente, olha, o gabarito letra B, meus queridos. Bom, a próxima questão é EAR 2023. A anterior foi EAR 2024. Olha, supondo um elétron com carga menos Ezinho, de massa M, mantém sua órbita de raio circular igual a R, tá vendo? Em torno de um próton que está em repouso, cuja carga é mais E. Perfeito. Essa órbita é mantida devido à atração columbiana entre o elétron e o próton. Os opostos se atrai. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da energia cinética
desse elétron. Bom, eu vou deixar aqui no cantinho, mas você sabe que a energia cinética é igual a mv² sobre 2. Então, para eu descobrir a energia cinética, eu tenho que descobrir a velocidade, uma vez que m, que representa a massa, é um valor dado no próprio problema, tá bom? Aí, como é que eu faço? Como ele diz que a minha órbita é circular, eu imagino algo que seja mais ou menos assim, tá bom? Uma circunferênciazinha. Aí, aqui no centro, o próton, na verdade, né? O próton com carga positiva, tá bom? E aqui, ó, um elétron. Deixa eu colocar de outra cor, só pra gente brincar com isso aqui, ó. Aqui, ó, o nosso elétron, que a carga é negativa, e aqui está ocorrendo uma atração. Isso aqui que eu estou desenhando é a força, e a força elétrica era do tipo centrípeta, e a velocidade está aqui, ó, orbital, tá bom? E aí o que eu faço? Deixa eu colocar isso aqui para o lado, para não atrapalhar nossas contas aqui, ó. Ah, vai sair o bloquinho, então deixa aqui, não vou mexer não. Não vou mexer não, eu faço a conta ao redor. Então vamos lá. Eu sei que força resultante tem que ser igual a força centrípeta. A resultante aqui é a colombiana. K vezes a carga do elétron e a carga do próton. Ambas são iguais em módulo, então vai ficar E vezes E, o que daria pra gente E ao quadrado, né? Dividido pela distância. A distância que separa o próton do elétron é o próprio raio dessa circunferência, ó. Só que essa distância é ao quadrado. E a força centrípeta, professor? A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que nada mais é do que V ao quadrado sobre o raio. E aí a gente pode cortar um raio daqui com um raio daqui. Do lado esquerdo sobre o K, E ao quadrado sobre R. Igual a quem? mv ao quadrado. Opa, tá quase lá. Porque mv ao quadrado é quase a energia cinética, basta dividir por 2. Então, se eu dividir todos os lados, né, os dois lados por 2, ficaria K E ao quadrado sobre 2R igual a mv ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Dividir por 2 os dois lados. Isso significa que esse lado de cá representa a energia cinética. Logo, a energia cinética, que é esse lado de cá, é igual ao que está do lado de lá, ó, lado esquerdo, K E ao quadrado sobre 2R, tá bom? Uma questão literal, né? Sem valores numéricos, mas uma questão bem tranquila. O que daria pra gente letra B, não é isso? Letra B. K E ao quadrado sobre 2R. EA 2023, olha pra cá. Uma questão de processo de eletrização, me parece aqui que vai ter eletrização por contato e indução. Olha, duas esferas metálicas neutras X e Y são montadas sobre bases diferentes, ambas feitas de material isolante, ou seja, as esferas estão sobre bases que não vão deixar as cargas fluírem para o chão, porque as barras são isolantes. Inicialmente, a esfera X está próxima a um bastão negativo, mas não toca, tá vendo? Em seguida, outra esfera Y toca a esfera X. Nesse momento, ambas as esferas ficam sujeitas ao campo elétrico gerado pelo bastão. Então a ideia é essa aqui, ó. Tá vendo? Você tem o bastão próximo da esfera X. E aí o que acontece? A esfera X não toca o bastão, mas pelo fato do bastão estar eletrizado negativamente, ele vai induzir ali um rearranjo, vamos assim dizer. Ele vai rearranjar as cargas, uma redistribuição. Essa é a palavra que eu estava procurando. Na esfera X. No entanto, ela continua neutra. Se você observar, você tem aqui 1, 2, 3, 4 cargas positivas de um lado, 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Está num processo ali de indução, tá vendo? Ela está induzindo o aparecimento de cargas elétricas, mas na verdade ainda não induziu porque eu não conectei isso à Terra. Se a gente conectasse isso à Terra, você teria uma migração de elétrons dessa esfera para a Terra. Então esse bastão aqui só está fazendo o quê? Os negativos dele só estão tentando atrair para perto os positivos e repelir para o mais longe possível os negativos. Aí olha o que ele fala. Aí nesse momento ambas as esferas... Em seguida a esfera Y... Em seguida
a outra esfera Y toca a esfera X. É esse desenho aqui que eu estou procurando para vocês, tá vendo? Então, o que você faz? Toca X, toca Y. Ambas são metálicas. Isso significa que elas têm a disponibilidade de deixarem as cargas se movimentar livremente por elas. Então, todas as cargas negativas que estão nessa extremidade aqui do X, quando o Y toca, essas cargas vão fluir para mais longe possível, porque negativo com negativo se repele. Então, para o bastão, as esferas X e Y se tornam um corpo só, de modo que esse lado esquerdo aqui, ó, a tendência é ficar positivo e o lado direito a tendência é ficar negativo, porque o bastão entende aquilo como um sistema só, tá bom? Aí o que ele fala? Com o bastão ainda próximo de X, tá vendo? O bastão ainda, Y é afastada. Então, olha só, com o bastão aqui, ó, atraindo esses negativos, Y é afastado. Então, quando eu quebro aqui, ó, o Y do X, o X fica com as suas cargas positivas e o Y vai ficar ali, ó, com suas cargas negativas, finalizando o processo, tá bom? Depois o bastão vai ser jogado fora, mas o resultado final é esse, ó. Como o bastão estava sempre aqui, ó, atraindo as cargas positivas, enquanto X e Y estavam próximas, na verdade coladas, era entendido como sendo um corpo só. O lado de esquerdo, que era o lado X, ficou positivo, e o lado direito, que era o lado Y, ficou negativo. Quando houve essa ruptura aqui, ó, afastou, Y levou suas cargas e X ficou com as suas cargas. Ou seja, no final do processo, X ficou positivo e Y ficou negativo, dando pra gente gabarito letra D. EAR também, 2023, essa questão que está aí na nossa tela. Duas partículas mais Q e menos 2Q em repouso, respectivamente, nas posições A e B. Perfeito. Essas posições estão ambas a uma distância Azinho de uma posição C, tá vendo? Aí, olha aqui. A, B e C estão em um meio cuja constante eletrostática é K. Assinale corretamente a alternativa que indica a expressão do trabalho realizado para deslocar uma partícula de carga mais Q do infinito até a posição C. Bom, eu sei que o trabalho é igual a quem? Q vezes U, onde o U é a diferença de potencial. A diferença de potencial entre quem? Ó? Então, o trabalho vai ser igual a Q, que multiplica. Quem é U? É a diferença de potencial no infinito e naquele ponto C ali em questão, tá bom? Então eu tenho que descobrir quanto vale o potencial no ponto C e fazer essa substituição. Bom, o potencial no ponto C, o potencial é uma grandeza escalar, então é uma forma de energia por unidade de carga num certo ponto. Então imagina que você tem ao redor daquele ponto uma certa quantidade de carga. Cada carga vai produzir naquele ponto ali uma certa quantidade de energia. A soma algébrica, ou seja, a soma com seus respectivos sinais da energia produzida por cada carga vai corresponder ao potencial resultante, tá bom? Então é o que a gente vai fazer, ó. O potencial resultante no ponto C é o potencial gerado pela carga A e a carga B. Essa que é a ideia. Então vamos lá. Potencial em C é igual a quem? Potencial em A é K, a carga A, que é mais Q, sobre... Esse aqui não tem módulo não, tá? Azinho. E o potencial em B é K, a carga em B, que é menos 2Qzão, dividido também por Azinho, tá vendo? Então aqui vai ser VC igual a mais KQ sobre A menos 2KQ sobre A vai dar menos, né? Menos KQzão sobre A. Esse é o potencial no ponto C. E agora a gente substitui ali, deixa eu colocar uma outra corzinha aqui, vou botar um azul só para dar uma destacada aqui. Então o trabalho vai ser dado por quem? Ah, importante, por definição, o trabalho no infinito é zero. Ou seja, a muito distante do ponto de observação, a gente considera o trabalho igual a zero. O potencial, por exemplo, zero, tá? Então aqui ficaria Q, que multiplica zero menos esse potencial aqui, que é menos K, Qzão sobre A, tá? Isso aqui vai dar, esse zero morre, e menos com menos vai dar mais, então o trabalho vai ser igual a quem? K, Qzão sobre
A. K, Qzinho, Qzão sobre A é pra gente a letra B. EAR 2022, essa questão fala sobre o experimento de Millikan. Inclusive rendeu prêmio Nobel, hein? Olha só. A carga elétrica elementar, Ezinho, foi medida em 1909 pelo físico norte-americano Robert Millikan, no experimento que ficou conhecido como a gota de óleo de Millikan. Nesse experimento, as partículas de óleo carregadas negativamente eram pulverizadas no interior de uma câmara. Por causa da ação da gravidade, algumas gotas descreviam movimentos verticais descendentes. Num compartimento no interior da câmara, algumas gotas de óleo de massa M ficavam em equilíbrio devido à ação da força eletrostática gerada por placas metálicas que estavam carregadas negativamente. Agora vem o mais interessante da questão no que diz respeito ao seu concurso. Ó. Dessa forma, Millikan conseguia visualizar essas gotas em repouso e determinar o seu diâmetro e, por consequência, a relação da carga elétrica e da massa. Cadê? Com relação às grandezas descritas, que atuam nessas gotas de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais não escalares, tá bom? É correto afirmar que, então, ele está querendo que a gente observe uma questão de equilíbrio. Eu sei que no equilíbrio a força resultante é igual a zero. É muito comum a gente escrever assim. Só que uma análise vetorial você deveria escrever assim, ó. O vetor força resultante é igual ao vetor nulo. Bom, isso indica que, por exemplo, se tu tem uma partícula aqui, ó, empurrada para baixo pelo peso, ela está sendo equilibrada aqui nesse caso pela força elétrica, ok? Se a gente coloca em módulo, é muito comum já trabalhar com módulo para fazer a questão de módulo operacional. Aí você escreve assim, ó, força elétrica é igual ao peso. Em módulo tá tudo ok. Mas se a gente quiser fazer uma análise vetorial, aí eu tenho que escrever assim, ó, o vetor força elétrica, ele aponta para cima e o peso aponta para baixo. Então ele é menos o peso. Eles são iguais em módulo. Isso aqui significa que eles têm sentidos, têm a mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Então por isso que a letra A estaria errada. Ele só chama de FG, vamos fazer igual a ele, tá bom? Então seria assim, ó, força gravitacional, tá bom? Mas em vetor, negativo, tá? Por isso que a letra A está errada. Um vetor não é igual ao outro. Isso aqui está dizendo que ambos apontam no mesmo sentido. Aí com relação a essa descrição, a gente abre aqui, ó, vou abrir o peso e descobrir quanto vale a massa para observar outra coisa aqui, tá vendo? Olha só, em módulo ficaria assim, ó, força elétrica é igual a quem? M menos, né? Tá vendo? Menos M vezes G, e G é a parte vetorial. Então, como eu quero a massa aqui, ó, a massa dessa partícula ficaria igual a quem? Menos, o menos vai lá para o outro lado, tá bom? Acompanhando o G. Força elétrica sobre a gravidade. Tá vendo? Tudo vetorial. Isso dá pra gente a letra B, tá vendo? Como gabarito. É lógico, Millikan ainda abriu a força elétrica e só para resgatar esse conteúdo com vocês, ó, a força elétrica é igual a quem? Q vezes E. Então, pela diferença de potencial, a carga entraria aqui e aí Millikan achou no seu prêmio Nobel a relação entre a carga e a massa do objeto, tá bom? Mas para essa questão, essa continha acaba aqui e a gente marca ali, ó, letra B, galerinha. Bom, fazendo uma análise simples aqui, por que a gente não pode marcar a letra B? Porque a letra B tem um probleminha que estava quase passando despercebido por mim. Vou voltar aqui, ó. Tá uma setinha em cima da massa. Essa setinha em cima da massa tá pequenininho aqui na foto que eu coloquei, né? E quase me derrubou. Por que não pode ser assim? Tá vendo? Aqui no meu exercício eu não coloquei. Por que eu não posso ter essa setinha? Porque massa não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Então, apesar de algebricamente essa equação tá correta, aquela setinha em cima da massa derrubou. Então, ao invés de isolar a massa, então eu vou subir agora com a gravidade e descer com a massa. Então, G, tá vendo? É igual a quem? F sobre M. Tem um negativozinho aqui. Aí a gente muda o gabarito de B para D. A gravidade sim é um conceito
vetorial. Então o gabarito é a letra D, delta, pessoal. EAR 2020, você tem um circuito elétrico aqui, tá vendo? Na verdade, uma associação de capacitores. Capacitores são dispositivos cuja função é armazenar carga elétrica, portanto, energia elétrica. Quando você tem capacitores em série, aí, ó, isso aqui, ó, aí você pode substituir todos os capacitores por um só. Esse capacitor vai ter uma capacitância equivalente. Aí, ó, a capacitância equivalente em série na verdade, é a soma dos inversos, né? Então, vou botar aqui, ó, 1 sobre a capacitância equivalente em série é igual a 1 sobre a primeira capacitância, 1 sobre a segunda capacitância e assim por diante, até se chegar na enésima capacitância ali, tá bom? Quando você tiver em paralelo, aí é a soma, tá? É o contrário dos resistores. Resistores em série soma, resistores em paralelo é o inverso da soma. Aqui é o contrário. Então, capacitância equivalente em paralelo é só somar o C1 com o C2 e assim até o último elemento do seu circuito, tá bom? Aí aqui tá meio esquisito, a gente precisa observar se está em série ou em paralelo. Primeiro, todas as vezes que eu tenho qualquer dispositivo elétrico ligado por um fio que não tem resistência elétrica, esse fio provoca ali um curto-circuito, fazendo o potencial desse ponto ser exatamente igual ao potencial desse. Aí, como ele chama esse pontinho de A, ó, Azinho, esse ponto aqui também é o Azinho. E esse aqui, ó, como esse ponto aqui é o Bzinho, esse ponto aqui também é o Bzinho. Então eu percebo, aí eu vou redesenhar, eu só tenho dois pontos distintos, o Azinho e o Bzinho, tá? E aí, ó, o primeiro capacitor, esse aqui, ó, tá ligado entre A e B. Então vem aqui, ó, ele tá aqui, ó. Vou botar um pouquinho menor para dar para desenhar todos. O segundo capacitor também está entre A e B. Então você tem, vou vir aqui por cima, ó, pum, pum. O terceiro capacitor também está entre A e B. Então eu percebo que aquela conexão ali daqueles pequenos curtos, essa conexão fez, ou essas conexões, né, fizeram com que esses capacitores que estavam em série se tornassem capacitores em paralelo. E paralelo é só somar. Então, a capacitância equivalente seria C mais C mais C, daria 3C, tá bom? Essa aqui seria a capacitância equivalente. Como cada C vale 30, é só multiplicar por 3. Ficaria 3 vezes 30 microfarad. Ou seja, 3 vezes 30, 90 microfarad, dando pra gente letra D como gabarito, senhores. EAR 2019, olha para cá. Considere 4 esferas idênticas, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. Duas delas, a B e a D, estão neutras, enquanto A e C estão com cargas respectivamente iguais a quanto? Mais Q e mais 3Q, né? E menos Q. Então eu vou aqui, ó, a esfera a esfera B, a esfera C e a esfera D. Aí B e D, zero, neutra, e B e D, e neutra. Perfeito. A com mais 3Q e C com menos Q. O que ele vai fazer? Ele vai colocar, determine a carga final da esfera C após o contato sucessivo com quem? Após o contato sucessivo com A, B e D. Então vamos lá. Primeiro contato A e C, né? O C vai tocar o A primeiro. E aí a gente aprendeu que quando as esferas são idênticas e condutoras, né, metálicas no caso, vai haver ali uma troca de carga elétrica pelo processo de contato e a carga final de cada uma delas vai ser igual. E igual a quanto? A média aritmética das cargas. Então, quem vai ser a carga final após o contato entre A e C? É tudo que o A tinha, depois mais o que o C tinha, dividido por 2. Então, vai ficar mais 3Q menos Q sobre 2. Mais 3Q menos Q vai dar menos 2Q. Sobre 2 vai dar ali, ó, menos Q. Quem ficou com essa carga aqui? Tanto A quanto C. A para, mas o C continua. C agora vai com B, ó. Então agora vai ser B e C. Beleza. Aí, ó, o que o B tinha? 0. E o C? Menos Q, porque tocou o A sobre 2. Tá bom? Então vai ficar menos Q sobre 2. Aqui é a carga final. Menos Q sobre 2.
Depois, agora a gente vai fazer o C e o D, que é a último contato. C, menos Q sobre 2. E o D, 0. Isso tudo sobre 2. Então vai ficar menos Q sobre 2. Sobre 2 vai ficar menos Q sobre 4. Tá certo? Tá certo, só errei por um sinal aqui, ó. Aqui mais 3Q menos Q vai ficar 2Q, então isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, ó, só vai trocar aqui, ó. Tá? Então aqui sobre 4 daria pra gente letra A. Essa primeira continha aqui que eu tinha confundido o sinal, tá? Vem comigo, galerinha. Nessa questão já vai ser uma questão da aplicação rápida e direta da lei de Coulomb. Olha, duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de repulsão é igual a F. Triplicando-se a distância, a nova força vai ser 9 vezes menor. Bom, a gente aprendeu isso, que força e distância são inversamente proporcionais. Então, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que se eu dobrar a distância, embaixo vai ficar um 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Se eu triplicar a distância, embaixo vai ficar um 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Lembra? Então, de maneira formal, seria assim, ó, força ficaria K, a carga da primeira, a carga da segunda, dividido pela distância ao quadrado. E depois, F' seria igual a quem? Olha, K, a mesma carga, as mesmas, né, cargas, e agora 3D. Triplo da distância, não é isso? Triplicando-se a distância. Só que isso tudo ao quadrado, ó. Então, olha aqui como é que ficaria. K, Qzinho, dividido por 9D ao quadrado. Se você observar isso aqui, ó, é o F, tá vendo? É o F. Então, eu posso pegar aqui F', ficaria igual a F em cima sobre 9, tá? Mas é óbvio que quando ele só mudar um parâmetro, ou só carga ou só distância, faz observando o formato da expressão. Não precisa fazer essa parte analítica, não. Mas esse aí confirma pra gente, olha, gabarito letra B. Questãozinha da EA 2017, bem semelhante à anterior, aqui, ó. Duas esferas idênticas, eletrizadas com cargas o quê? Q1 e Q2 se atraem com uma força de 9 newtons. Agora vem o problema. Se a carga da primeira aumentar 5 vezes, então ficou 5Q1. E a segunda esfera for aumentada 8 vezes, então a 8 ficou 8Q2. Qual será a nova força? Então não mexi na distância, tá vendo? E aí eu sei que força elétrica é proporcional ao produto das cargas. Então ficaria 5 vezes 8, 40. Tá vendo? Então a força ficaria 40 vezes maior. Só que a minha primeira força era 9. 9 vezes 40 daria quanto? 9 vezes 4, ou 40 já, né? 9 vezes 4 daria 36. Só que é 40, 360, tá? Então saía sem fazer conta nenhuma. Mas você poderia pensar assim, ó. F, vamos lá. Igual a quem, ó? F igual a K, primeira situação, né? Q1, Q2 sobre D ao quadrado. E isso dá 9. Ou seja, onde tiver K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, eu posso substituir por 9. F' é o mesmo meio material. A carga da primeira, 5 vezes o que ela tinha. Carga da segunda, 8 vezes o que ela tinha. Dividido pela mesma distância, ó, D quadrado. Então, F' ficaria... Vou pegar esse 5 vezes 8 e botar aqui para frente. 5 vezes 8, 40. 40 vezes K, Q1, tá vendo? Ó, Q2 sobre D ao quadrado. É aqui que vem essa história. Quem é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? 9. Por isso que a gente conclui que a força F' é igual a 40 vezes 9. Cuidado para marcar esse 40, né? Ela é 40 vezes maior do que eu tinha antes, mas como a primeira era 9, é 40 vezes 9, 360 newtons. Então, o gabarito é letra D, galerinha. Última questão de eletrostática vai tratar aí só do entendimento sobre o quesito vetorial e escalar da medida campo elétrico e potencial elétrico. Olha só, são dadas duas cargas conforme a figura, a carga A1 e a carga 2. Considere E1 o módulo do campo elétrico, tá vendo? Devido à carga 1.
E o E2 é o modo do campo elétrico devido à carga 2. Tá ok. Mesma coisa do potencial. Olha, V1 é o potencial elétrico devido à carga 1 e V2 é o potencial elétrico devido à carga 2. EP é o campo no ponto P, ou seja, o campo elétrico resultante. A mesma coisa aqui, ó, que seria o potencial resultante. Ok? Em cada um desses pontos. Julgue as expressões. Olha, o campo elétrico resultante é a soma de E1 com E2? Errado, dessa maneira não. Por quê? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, deveria ter chapéuzinho ali em cima. Então, o campo elétrico resultante é a soma dos campos 1 e o campo 2, tá? Não necessariamente a soma algébrica, normal. Nesse caso ali, o campo resultante seria até dado pelo teorema de Pitágoras, porque a gente percebe ali 90 graus, tá? Então, isso aqui é falso, não é só somar cada medida não, falso. O potencial elétrico no ponto P1 é igual ao potencial? Sim, porque o potencial é forma de energia, é o quanto de energia para cada coulomb aquele ponto vai estar submetido. A energia é uma grandeza escalar, verdadeiro. O campo elétrico aqui, ó, de maneira vetorial, verdadeiro, e o potencial de maneira vetorial, falso. Potencial é escalar, tá bom? Isso dá pra gente falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra D, meus queridos. Já essa questão vai tratar agora da eletrodinâmica, tá bom? E a gente já começa com uma questão de gerador elétrico. Olha aqui, ó. Um gerador de força eletromotriz epsilon, tá? Ou Ezinho, possui uma resistência interna ômica Rzinho, conforme representado na figura a seguir. E está em curto, tá vendo aqui, ó? Bonitinho, curto. Cadê? Resultando em uma corrente de intensidade I no circuito da figura A. Em seguida, dois geradores idênticos ao representado anteriormente foram associados e a associação deles colocadas em curto novamente, conforme a figura B. Assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico da tensão em função da intensidade da corrente I da associação dos dois geradores, tá? Os dois geradores estão na figura B. Então, olha só. Quando eu associo dois geradores em paralelo, a DDP permanece a mesma. Então, tudo acontece como se você tivesse aqui, ó. Tá vendo? O lado positivo e o lado negativo dele aqui, ó. Bonitinho, tá? Aqui é a resistênciazinha, que eu posso representar assim. Esse aqui é meu gerador equivalente, tá? Aqui, a DDP é a mesma. E a resistência interna? Quando você tem dois resistores iguais colocados em paralelo, você pode fazer o produto pela soma. Ou lembrar que resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo valor da resistência dividido pela quantidade de vezes. Nesse caso aqui, qual é o valor da resistência? Rzinho. Quantas vezes ela aparece? 2. Então a resistência cai pela metade, tá bom? Eu não tenho ganho de energia, mas eu diminuo a resistência interna do meu circuito. E aí, ó, colocando esse cara em curto-circuito está relacionado com U igual a zero, tá? E quem é U? O U é igual a quem? Epsilon menos Rzinho I, lembra? A DDP que ele consegue jogar lá para o circuito elétrico é igual a quem? Tudo aquilo que ele tem disponível menos aquilo que ele mesmo consome. Só que nesse caso aqui é resistência equivalente. Aí, como a DDP é igual a zero, a gente bota um zerão aqui, ó, porque a corrente de curto, ele fala isso, está em curto-circuito, igual a epsilon menos Rzinho sobre 2 vezes I. Vou passar tudo isso para o outro lado, ficaria o quê? Rzinho sobre 2 vezes I igual a epsilon. Eu passo 2 para cá multiplicando, a gente finaliza descobrindo a corrente de curto para essa situação. Ó. A corrente de curto é igual a quem? Epsilon sobre 2 epsilon, né, na verdade. Sobre Rzinho, tá? Essa é a corrente de curto. Tá, e aí, como é que eu faço para comparar com a primeira corrente, que é o Izinho, tá? O Izinho é a mesma coisa, eu vou botar 0 igual a epsilon menos aqui Rzinho I, tá bom? Aí eu jogo esse Rzinho I para lá, ó, Rzinho I igual a epsilon. Então, I é igual a quem? Epsilon sobre R. Olhando para essa expressão e para essa, eu percebo que essa nova corrente curta é o dobro da primeira, tá vendo? Eu tenho um 2 ali em cima. Então, eu entendo o gráfico de um gerador como sendo que a DDP continua sendo a mesma, tanto aqui quanto lá, e ela vai diminuindo, tá vendo aqui? Ó? Vai diminuindo à medida que a corrente aumenta, tá? Então, por isso que é uma função decrescente, tá? E quando a DDP é zero, ou seja, vai tocar o eixo X, a corrente tem que ser 2 vezes o que eu tinha antes, tá? A corrente na segunda situação da figura B é igual a 2 vezes o que eu tinha
na figura A. Então, vou botar aqui, ó, 2A. Tá? Por isso que é letra A, o gabarito dessa questão. EAR 2023, hein, moçada? Segunda lei de Ohm, olha. Um estudante de física precisa ligar 2 equipamentos por meio de um fio condutor num formato cilíndrico. Para isso, ele dispõe de 4 opções. Olha aqui, ó, os fios A, B, C e D. Na verdade, os condutores, né? Descrito na tabela a seguir. Então, eu tenho, tá vendo? O comprimento, a primeira linha está relacionada ao comprimento de cada condutor, a segunda linha a área transversal e a resistividade desse condutor. Como o objetivo é conectar o circuito elétrico que apresenta a menor resistência, então eu tenho que observar ali, ó, qual é o cara que vai me dar o menor valor de R. Então eu sei que R é igual a quem? Rho, que é a resistividade, vezes L sobre A. E aí eu tenho que perceber 4 cálculos aqui, ó, desenvolver na verdade, né? 4 cálculos para verificar qual aquele que vai me dar a menor resistência. Então, o RA seria igual a quem? Deixa eu só ver se não está saindo aqui. Tá, não, tá bonitinho. RA seria Rho, tá vendo? A resistitividade do A é Rho mesmo. O comprimento do A, 2L. E a área A, S, né? Chama de S, de superfície, tá bom? Eu vou colocar um Azinho aqui, só porque o meu S parece um 5, eu não quero que vocês confundam isso. Então, aqui ficaria 2 Rho L sobre A, tá bom? A segunda situação seria o quê? Quem é o RB? O RB seria a resistitividade do B. Tá aqui, ó, Rho também. Então, ficaria Rho, o comprimento de B, L, e a área, 2A, tá bom? 2A aqui. A gente fala 2S, então vou botar aqui 2A. Então, ficaria Rho L sobre 2A, tá vendo? Metade, meio de Rho L sobre A. Então, aqui eu teria 2, aqui eu tenho meio, tá vendo? O fator bem menor. Então, o RB tá ganhando aqui, porque o objetivo é o menor resistor. Aí, o RC. RC seria, qual é a resistência, a resistitividade de C? A resistitividade de C tá aqui, ó, meio. Então, já tem aqui, ó, 1 sobre 2 do Rho, tá bom? Vou botar até aqui, Rho sobre 2, sem problema. Rho sobre 2 e vezes o comprimento L. E a área, meio também, tá vendo? Então, vou botar aqui, ó, meio de A. Então, vou até cortar o meio de cima com o meio de baixo. Vou até botar assim, ó, voltei aqui, melhor. 0,5 Rho L sobre 0,5 A. Tá vendo? Corta, corta. Isso aqui ficou Rho L A. Deixa eu ver se está dentro do nosso campo de visão aí, tá bonitinho. O RD, eu vou até fazer aqui, ó, RD, ficaria o quê? Qual é a resistitividade dele? Meio, tá vendo? Então, 0,5 Rho. O comprimento dele, L. E aqui, ó, 3. Então, meio é 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 é igual a 1 sobre 6, é 1 sexto. 1 sexto de Rho L sobre A. E aí, quem tá ganhando essa parada aí? Tá vendo? Fica nítido aí, né? Que a menor resistência elétrica é a resistência D, porque é o fator Rho L sobre A multiplicado, ó. Rho L sobre A tem todas. E aí, ó, o RD está multiplicado a 1 sexto, que é a menor parcela aí que a gente poderia achar nesse contexto. Letra D é o nosso gabarito, galera. EAR 2021, circuito elétrico, vamos olhar o que ele pede pra gente. O circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5 kΩ, tá aqui em cima, e um resistor de resistência variável. No circuito apresentado, o resistor de resistência variável apresenta um valor, tá vendo? De resistência elétrica, tá vendo? De modo que no ponto C, o que ele fala, ó, o ponto C, que tá fazendo a conexão, tem 1/3 da resistência de A até B. Ou seja, se de A até B tem 10, esse cara aqui, ó, tem 1/3 disso. Bom, 1/3 disso. É isso que ele fala de C, não, CB. De C até B, tá vendo? C até B. Ponto C até o ponto B é 1/3. Então, se tudo é 10, aqui ó, para baixo é 1/3 de 10. E aqui para cima, 2/3 de 10, ok? Então, seguindo aqui, ó, a resistência entre o cursor C e o cursor e o ponto B
é 1/3 do valor do cursor C e o ponto A. Então, se eu chamar isso aqui ó, de X, isso aqui de Y, eu sei que a resistência X é igual a 1/3 da resistência Y. E se eu somar X mais Y, eu tenho que achar 10 kΩ. Entende isso? E aí, ó, no lugar do X eu posso botar 1/3 de Y. Então vai ficar 1/3 de Y mais Y igual a 10. Então 1/3 daria 3 mais 1, 4. 4/3, né? 4/3 de Y igual a 10. Então quem é Y? Ficaria 30 por 4. Y é igual a 30 por 4. 15, 7,5. Y é igual a 7,5, ok? Isso. E aí agora a gente vai trabalhar agora com esses dois valores, ok? Bom, então o nosso circuito elétrico, tudo funciona como se fosse assim, ó. 25 volts, aqui ficaria 5 kΩ e aqui esse 7,5 que a gente achou. 7,5 e fecha o circuito elétrico, tá bom? 7,5. Como só há um caminho para a corrente, ele quer saber exatamente quanto vale essa corrente aqui. Como só há um caminho, esses caras estão em série. Isso aqui é DDP, né? U. Então, U é igual a R vezes I. U vale 25, R 12,5, né? Então, fica aqui 12,5 vezes 10 elevado a 3, né? Que é o quilo, vezes I, tá bom? E aí o que eu faço? Passo dividindo, ó. I é igual a... Deixa eu sair daqui para não ficar em cima da tela. I igual a 25 dividido por 12,5, 10 a 3. 25 por 2,5 dá 2. E esse 10 a 3 sobe ficando 10 a menos 3 amperes. Isso aqui, ó, 10 elevado a menos 3 amperes, dá miliampere. Então, 2,0 miliampere é a resposta para esse exercício. Já essa questão vai correlacionar a primeira e a segunda lei. Olha o que ele fala. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica em função da diferença de potencial. Ok. E aí, como eu percebo um crescimento aqui, ó, linear, eu entendo o resistor como tendo uma resistência ômica. Aí ele fala, sabemos que o condutor tem 2 metros, deu o comprimento, e que a área, tá vendo? Quer saber? De um material cuja resistividade vale, tá aqui, ó, 1,75, 10 a menos 6 ou 1 metro, perfeito. Determina a área de secção e o que? A resistência. A gente vai determinar na ordem contrária aqui, tá? Primeiro eu vou calcular a resistência pelo próprio gráfico. Vou começar aqui, né? U igual a R vezes I. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ficaria 25 volts, tá vendo? Igual a R, que é o que eu quero, e a corrente aqui, ó, 50, mas é 50 miliampere, tá? Então fica 10 a menos 3. Então passa dividindo, R vai dar esse 25 por 50, 10 a menos 3. Isso dá quanto? 25 por 50 daria 0,5. Esse 10 a 3 sobe ficando 10 a 3 positivo. Então isso daria 500, né? Que 10 a 3 é igual a 1000. 1000 vezes meio dá 500. Então isso aqui daria 500 ohm de resistência, ok? E para a segunda parte desse exercício, a gente iguala esse valor que a gente acabou de encontrar com a segunda lei de Ohm, que R é igual a quem? Rho L sobre A. Eu quero o Azinho dessa questão. O R vale 500, posso botar até 5, 10 ao quadrado, não sei se vai ser útil. 1,75 10 a menos 6 é o valor ali da resistividade. O comprimento, 2 metros, tá ok? Dividido por A, que é o que eu quero. Aí sobe o A e esse 5 desce, tá bom? A igual. Esse 2 vezes 1,75 dá 3,5. 10 a menos 6. Dividido por 5. 10 a 2, tá bom? Aí olha só. O que é dividir por 5? É pensar no dobro. O dobro de 3,5 é 7. Volta uma casa, 0,7, tá bom? Então isso aqui ficaria 0,7 vezes 10 elevado a quanto? Esse cara que sobe trocando de sinal. Menos 6, menos 1, menos 8, tá bom? Então tá aqui, menos 6, menos 2, perdão. Menos 8, só que daria metro
quadrado, ok? Metro quadrado. Como é que a gente faz para transformar para centímetro quadrado? Bom, não é tão difícil assim, é só multiplicar por 10 a quarta, ok? Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, olha, de metro quadrado para centímetro quadrado, se fosse de metro para centímetro, multiplicar por 100. Como é de metro quadrado para centímetro quadrado, é por 100 vezes 100, sabe? Então é vezes 100 é 10 ao quadrado, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é 10 à quarta. Então multiplica-se por 10 elevado a 4, tá? Então a gente tem ali 0,7, 10 elevado a menos 8, aí eu multiplico por 10 elevado a 4, daria 0,7 vezes 10 elevado a menos 4. Metro não, né? Centímetro quadrado. Isso confirma a letra B de bola, galerinha. Já essa questão é uma questão de circuito elétrico relativamente simples, onde houve um equívoco na colocação do amperímetro, também da EAR, tá bom? Em uma aula de laboratório, o professor montou o circuito elétrico com 3 resistores, o R1, o R2 e o R3, associado a uma fonte de alimentação V, tá bom? Conforme ao circuito elétrico abaixo. Solicitou que um aluno, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da corrente elétrica que flui no resistor 2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro de maneira indicada na figura abaixo. Tá? Então ele fez uma ligação em paralelo. O amperímetro tem que ser ligado em série. Bom, como o amperímetro ideal é um aparelho cuja resistência é muito pequenininha, de modo que ele não vai influenciar na resistência do circuito, portanto na corrente, quando eu faço esse tipo de ligação, a corrente elétrica, quando chega aqui, ó, ao invés de preferir ir para o R2, ela vai seguir o caminho aqui por cima, tá vendo? Vai passar no amperímetro e vai descer, porque o amperímetro tem uma resistência muito pequena, a corrente é preguiçosa, vai no caminho que oferece menor resistência. Isso faz com que esse cara aqui não seja percorrido por corrente alguma, ou seja, esse cara entrou em curto-circuito. Então, meu novo circuito elétrico vai ser tal que o R2 não fará mais parte dele. E aí, qual vai ser a nova corrente? A corrente elétrica ele vai medir uma corrente elétrica, tá? Não vai ser zero, não. E muita gente acha, botou em curto, vai ser zero. Não. A corrente elétrica, ele vai medir a corrente elétrica do circuito e vai ser a corrente que vai estar passando pelo R1 e o R3. O R2 só vai deixar de funcionar. Isso vai mudar, tá vendo? A quantidade de resistência. A minha resistência equivalente ali, ó, seria 10 mais 30. Ao invés de ser 10 mais 20 mais 30, tá? E aí, ó, U igual a 12, igual a R, vai ser 10 mais 30, 40, vezes I. Então, I é igual a quem? 12 dividido por 40. I igual, se a gente dividir por 4, né? Vai ficar 3 sobre 10, ou seja, 0,3 amperes. Confirmando a letra C, pessoal. Letra C. E a nossa última questão aqui de eletrodinâmica vai tratar aqui também da segunda lei de Ohm. Olha, uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, cujas dimensões estão indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico ideal AB. Perfeito. Nesse caso, a resistência elétrica é igual a... Eu sei que a resistência elétrica é dada por quem? Rho L sobre A. E aí, pelas unidades do Rho, eu consigo descobrir qual tem que ser a unidade do L e qual tem que ser a unidade do A, tá vendo? A é a área transversal por onde os elétrons vão fluir e L é o comprimento, tá bom? Então, olha só, para eu calcular essa área desse retângulozinho aqui, eu tenho que pegar a base, que é 5, e multiplicar pela altura, que tá aqui, ó. A altura é 2. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 milímetro quadrado. Tá aqui em cima, milímetro quadrado, perfeito. O comprimento... é esse lado todinho aqui, ó. Nesse caso aqui, 20 centímetros. Mas como aqui está em metro, 20 centímetros é igual a 0,2 metros. É a única mudança que eu tenho que fazer. De resto, é só colocar aqui na equação. R é igual. Vou colocar até com as suas respectivas unidades. Para você ver que elas vão se cancelar. Só vai sobrar o Ohm. 75, que é o Rho. Ohm, milímetro quadrado sobre metro. Que multiplica L, 0,2 metros, sobre A. Quem é A? 5 vezes 2, 10. 10 o quê? Milímetros quadrados. Olha, milímetro quadrado aqui, metro aqui, corta, tá vendo? Então fica tudo muito bonitinho. Então ficaria o quê? Ó? R igual a 75 vezes 0,2, que é o comprimento dividido pela área, que é 10, tá bem?
E a resposta final ficaria igual a quanto? Isso aqui ficaria igual a 1,5. É só pensar, né? 0,7. Aqui, eu posso cortar esse zero com aqui. E o dobro de 7,5 vai dar 15. Então ficaria 15 sobre 10. E 15 sobre 10, 1,5. Só sobrou o 1. A gente finaliza isso marcando aqui, ó. Letra C, meus queridos. Galerinha, nessa reta final, a gente vai aqui ó, abordar agora as questões de eletromagnetismo. Olha para cá. Num experimento, uma partícula de carga Qzinho, carregada positivamente, tem massa mzinho e ela foi lançada com uma velocidade v. Penetram perpendicularmente um campo magnético cuja intensidade é b. E passa a descrever o movimento circular uniforme, cujo período é t. Outra partícula também positiva, tá vendo? Com uma razão entre a carga e a massa igual a quanto? 3 vezes maior que a Qzinho Mzinho, tá aqui, ó. Então, a nova partícula, vou botar assim, ó, Q'linha sobre M'linha é igual a quem? 3 vezes Q sobre M. Essa é a informação que ele me disse. Beleza. Aí ele fala o quê? Penetra o mesmo campo magnético e realiza um movimento circular uniforme com período T'. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a relação entre T e T', ou seja, T' vale quanto de T? Primeiro tem que lembrar que o período orbital de uma carga que penetrou um campo magnético de maneira perpendicular é 2πm sobre QB, tá vendo? Ele me deu a relação entre Q'linha e M'linha, tá vendo? Então, o que eu tenho que saber? Na verdade, Q'linha sobre M'linha é igual a 3 vezes Q sobre M. Se a gente inverter esses dois lados aqui, ó, dessa expressão, então eu sei que M'linha sobre Q'linha é igual a quem? 1/3 de M sobre Q, tá? Então, se a razão entre a carga e a massa é 3, o inverso dessa razão é 1/3, tá bom. E agora eu vou escrever o período para cada um. Quem seria o período para a primeira carga? Seria exatamente o que já está ali, ó. Já está até aqui, na verdade, né? Já está até aqui, tá? E quem seria o período para a segunda carga? 2πm' sobre Q'b. Tá bom? E aí a gente divide uma coisa pela outra. Deixa eu até trocar a cor aqui para indicar um novo processo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, T' sobre T ficaria igual a quem? Olha, a gente pode dividir aqui. O primeiro T' igual a 2π, tá vendo? Vezes M' sobre Q'b. E embaixo, aí ficaria 2π sobre M vezes, sobre na verdade, né? QB. E aí eu repito a primeira, 2π M' sobre Q'b e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda ficaria o quê? Ficaria QB sobre 2πm. Perfeito. Aí a gente pode cancelar 2π embaixo com 2π ali em cima, o b com o b. Então eu sei que a razão entre T' e T tá dando o quê? Deixa eu colocar aqui mais uma outra cor, né? A razão entre T' e T, ó, T' e T tá dando, ficou M' sobre Q'linha, ó, M' sobre Q'linha vezes Q sobre M. Q sobre M. Q sobre M. Perfeito. Aí quem é M' sobre Q'linha? Tá aqui, ó. M' sobre Q'linha é 1/3 de M sobre Q, tá? Então aqui, ó, essa razão, ó, T' sobre T. Deixa eu ver só se eu não fico na frente. Não fico não. Tem esse espacinho. Essa razão aqui é 1/3 de M sobre Q. M sobre Q. Que multiplica esse restante aqui, ó, que é Q sobre M. Q sobre M. Deixa
Deixa eu ver se eu estou na frente de vocês. Não, estou no limite aqui, vou até chegar para cá. E aí a gente corta M em cima, M embaixo, Q em cima, Q embaixo. Eu tenho ali, ó, tem um espacinho embaixo aqui. T' sobre T igual a 1/3. Se a gente passa esse T para o outro lado, T' é 1/3 de T. E confirma a gente, ó, letra A, moçada. Essa questão vai falar de campo magnético gerado por uma corrente percorrendo um fio condutor retilíneo. Olha só, um condutor retilíneo muito extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante. Em um determinado ponto A, tá vendo? A distante dele de 20 centímetros, o vetor indução magnética, ou simplesmente o campo magnético, vale 4×10⁻⁶ teslas. Determina a intensidade do vetor campo magnético em unidade de quem? 10⁻⁶ teslas, ou seja, em microteslas, no ponto B, que se encontra a 25 centímetros do ponto A. Bom, o que eu tenho em comum? Eu sei, olha só, que o campo magnético gerado por uma corrente num fio retilíneo é dado por μ vezes I sobre 2πr, onde esse R é a distância do fio até o ponto que eu estou medindo. Então, independente desses pontos aqui, ó, A e B, quem vai gerar o campo elétrico ali é a mesma corrente, eles vão ter uma mesma corrente, tá vendo? E aí eu vou isolar a corrente aqui para poder igualar a corrente A como sendo igual à corrente B, tá? Acompanhe esse raciocínio comigo, ó. Então, isolando a corrente ficaria igual a quem? B, que multiplica 2πr sobre μ. Tá vendo? Isso é a corrente, isso é a corrente. Então, eu vou igualar essa corrente para o condutor, quer dizer, para o ponto A e para o ponto B, tá? Fazendo assim, ó, a corrente A tem que ser exatamente igual à corrente B, o fio é o mesmo. Quem seria a corrente A? Eu, ó, B, tá vendo? BA, 2πRA sobre MA. Então, fica assim, ó, BA vezes 2πRA sobre μ. E a corrente B? B no ponto B vezes 2πRB sobre μ. Ó, como é que fica fácil? μ corta, 2π corta, vai ficar o quê? BA, vou fazer a substituição aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá o espaço aqui de baixo, tá ótimo. O campo magnético no ponto A fica 4×10⁻⁶, vezes a distância A, 20. Igual a quem? O campo magnético do ponto B, que é o que eu quero, e a distância B, 25. Tá bom? E aí, ó, se a gente multiplicar, se a gente dividir, né, aqui por 5, ficaria ali 4 e aqui o 5. Ótimo. Isso daria para mim 4×10⁻⁶ vezes 4, que é a divisão de 20 por 5, igual ao B, campo magnético ponto B, e 25 por 5, 5. Aí aqui vai dar 4 vezes 4, 16, tá? 16 por 5, ok? Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para a gente entender como sendo um novo processo, tá? Então aqui ficaria 16×10⁻⁶ dividido por 5, isso seria o campo no ponto B, tá bom? E aí a gente finaliza pensando, o que é dividir por 5? É pensar no dobro, 32, voltar uma casa, 3,2. Então o campo magnético no ponto B é 3,2 10⁻⁶ teslas. Como ele quer em unidade de 10⁻⁶, o 3,2 é o fator que estaria multiplicando esse complemento, gabarito letra B. Galera, e a gente finaliza com essa questãozinha aqui, ó, de uma partícula beta, tá vendo aqui, ó? Partículas betas são lançadas com velocidades iguais a 22, tá vendo aqui, ó? 7500, ou seja, 227.500 km por segundo. E ela penetra perpendicular ao campo magnético. Perfeito. A intensidade desse campo é 0,1 Tesla e o sentido é dado pela figura. Ok. Aí ele fala que ele bate ali, tá vendo? Uma distância de 26 milímetros. Se a gente olhar para a figura, isso aqui seria o diâmetro dessa semicircunferência. O ponto A, após percorrer uma trajetória semicircular. Aí ele quer saber, nessas condições, é possível medir a relação entre a carga e a massa, tá vendo? Quer saber quanto vale Q sobre M, isso é igual a quanto? Bom, tem uma formulazinha que a gente até brinca, né? Que é a fórmula do Habibs. Habibs, mv,
um quibe, tá bom? Onde é R é o raio, M é a massa, V é a velocidade, e aí a gente tem Q é a carga e B é o campo magnético. Ele quer a relação entre a carga e a massa no sistema internacional, Coulomb por quilograma. Então a gente tem que usar tudo no sistema internacional, tá? Esse valor aqui ficaria o quê? Só esse K aqui já tem um 10 ao cubo. Se eu voltar ali, ó, quantas vezes eu preciso voltar? 1, 2, tá vendo? 3, 4, 5. Então, a velocidade ficaria 2,275, 10 a quinta, com esse 10 ao cubo aqui, 10 a 8, tá? Então, beleza, essa é a velocidade. E aí, o raio é metade disso aqui, tá? Metade disso daria 13. Só que 13 milímetros e milha é 10 a menos 3. Então, vamos começar com o raio. 13 vezes 10 a menos 3, que é o milímetro, igual a massa. A gente quer a razão entre a carga e a massa. Velocidade 2,275, 10 a 8, tá bom? Que tem 5 ali, e mais o 3 do quilo, 10 a 8. E embaixo, a carga, ele quer saber também, tá vendo? É carga sobre M, vezes o campo magnético é 0,1, que é 1 vezes 10 a menos 1. Ok. Bom, se a gente passar para o lado de lá, multiplicando e dividindo, olha o que eu tenho. Eu tenho a massa sobre a carga igual a quem? Ficaria 13 vezes 10 a menos 3 menos 1 menos 4. Tá vendo? Dividido por 2,275, 10 elevado a 8. Como eu não quero M sobre Q, eu quero Q sobre M, eu vou elevar os dois lados ao menos 1. Ou seja, Q sobre M é o contrário disso, né? Ficaria 13, não, ficaria 2,275, 10 a 8, dividido. Aí ao invés de pensar em 13, eu vou pensar em 1,3, tá bom? Para ficar melhor na divisão. Aí eu já volto uma casa aqui, ó, somando 1 no expoente. 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 mais 1, menos 3. E quando a gente faz essa continha aí, a gente acha, daria aí 1,75, tá? 1,75, 10 elevado a quanto? Esse cara sobe, ficando positivo, né? Então, 8 mais 3 vai dar 11. Aí, ó, como é carga pela massa, seria o quilograma, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Quilograma e... Não, carga pela massa. Então, é Coulomb por quilograma, tá bom? E aí a gente finaliza isso marcando como gabarito letra C. Foi bom ter vocês aqui, espero que tenham gostado e até a próxima, galera!